Você sabia que dá para treinar corpo e mente ao mesmo tempo? Não sabe como fazer isso? Quer melhorar sua performance, tanto a física quanto a mental? Então hoje esse vídeo é para você. Vamos lá! Então hoje é dia da gente falar sobre performance física e mental e também da saúde integral, algo que a gente vem trazendo para as empresas por muito tempo e tem dado muito resultado. Mas antes de mais nada, se você é novo ou nova nesse canal, saiba que aqui na MindStation a gente fala sobre a sua mente na prática. Eu sou Charles Betito, especialista no treinamento da mente, e se você gosta desse tipo de conteúdo, considere deixar o seu like aqui, se inscrever para o canal e comentar. Se você tiver alguma dúvida, quiser falar com a gente, porque a gente responde todo mundo que tem dúvida, o comentário é legal. E hoje a gente tem aqui um convidado para lá de especial. Médico do esporte, já foi médico da Seleção Brasileira de Futebol, tanto da feminina quanto da masculina, especialista em alta performance física e mental, e ele é um cara muito legal. Vou trazer ele para você aqui, é o Dr. Ricardo Eide, que vai dar algumas dicas muito legais para você usar no seu dia a dia para melhorar a sua saúde e a sua performance em todos os campos da vida. Vamos lá? Fala pessoal, estou aqui para falar um pouquinho sobre treino físico e cognitivo. Por que a gente fala disso, né? Hoje, pensando em esportes, principalmente de alto rendimento, a parte física está muito nivelada, a parte nutricional muito nivelada, a parte psicológica muitas vezes nivelada também. A gente precisa fazer alguma coisa a mais para você ter um rendimento melhor, ter um rendimento maior e ter resultados ainda melhores. Como que a gente faz isso hoje? A gente pode conciliar treinos físicos e cognitivos simultaneamente. Então eu faço atividade física e junto com ela eu faço algumas atividades mentais que vão potencializar o seu benefício com ambas as atividades. Ou seja, se eu fizer só a parte mental e treinar só meu cérebro, ou fizer a parte física e só treinar a parte física, são coisas separadas e diferentes. Quando eu faço os dois juntos, eu exponencialmente aumento os dois. Então vão aí algumas dicas de como nós podemos fazer isso. Então vão alguns exemplos simples para vocês. Então, por exemplo, se você corre, se você pedala, se você faz qualquer atividade ao ar livre, uma das estratégias que nós temos é mudar o percurso que nós fazemos normalmente. Então, se você corre todos os dias, eu vou correr no parque, eu sempre corro no mesmo sentido, porque você não experimenta um dia tentar correr em outro sentido. Então, isso você faz com que o seu corpo tenha expectativas diferentes no seu treino, você começa a reparar em coisas diferentes, você começa a prestar atenção no percurso, ele muda completamente para você e você começa a ativar a sua mente de uma maneira que você não está acostumado, você sai um pouquinho da sua rotina. Mas eu treino na esteira. Não tem problema. Esse princípio a gente não consegue fazer a mesma coisa, obviamente, mas só de mudar o tipo de informação que você está recebendo durante a esteira, por exemplo, eu faço esteira ouvindo um podcast. Tá bom, vamos fazer uma esteira ouvindo um podcast, vamos fazer uma esteira ouvindo uma música um dia, vamos fazer esteira ouvindo alguma outra atividade. Só de você mudar essas coisas, não fazer sempre a mesma, ter sempre o mesmo hábito, já é interessante para o cérebro. Dica número 2. Se você vai fazer academia, por exemplo, ou qualquer tipo de atividade, até mesmo a parte de corrida, se a gente começar a colocar questionamentos ou atividades ou desafios durante o nosso treino, a gente começa a melhorar a tolerância ao esforço. Então, pesquisas mostram, tem uma pesquisa bem interessante, eles pegaram um grupo fazendo treino de bicicleta estacionária, deram um treino e viram quanto que eles melhoravam a tolerância física àquele esforço. Pegaram outro grupo, fizeram o mesmo treino e, simultâneo ao treino físico nessa bicicleta estacionária, fizeram uma atividade mental, uma atividade cognitiva, uma atividade de resposta sim ou não. E perceberam que esses mesmos grupos, esses dois grupos, ambos melhoraram a tolerância ao esforço, mas esse grupo que colocou essa atividade mental, atividade cognitiva simultânea à atividade física, melhorou a tolerância ao esforço 3 vezes mais. Ou seja, gerou um benefício muito maior que a atividade isolada. É óbvio que a gente está falando de atividades controladas, atividades que você já tem o domínio de fazer. A gente sempre fala para prestar muita atenção no exercício que você está fazendo, mas quando você faz com maestria, já faz com perfeição, você consegue aumentar um pouco essa demanda.
Outro exemplo de como você pode fazer isso na prática. Antes de começar uma atividade, você pode memorizar palavras, por exemplo, você tem uma lista de palavras que você pode memorizar, você faz a atividade com 10, sei lá, decore 10 palavras antes de fazer a atividade. Faça a tua atividade física, de musculação, de corrida, o que você for fazer, luta, e depois tente relembrar essas 10 palavras iniciais. Ou até mesmo um texto. Leia um texto, leia uma frase e tente depois decorá-la, né? E depois da atividade entregá-la, ou seja, lembrá-la com perfeição. Exatamente a pontuação, exatamente as palavras que foram utilizadas, não só pensando no contexto da mensagem que foi entregue, mas nas palavras especificamente, né? Dessa maneira, você está trabalhando a sua memória verbal, você está trabalhando a sua memória, um pouquinho mais de memória a longo prazo, e você está estimulando a sua mente a não devagar tanto durante o exercício e ficar focada nessa informação ao longo do tempo. Dica número 3, brincar com números. Por que a gente não pode, durante a atividade, fazer contas? Por exemplo, fazer conta de somar, contas de dividir, de multiplicar, falar uma tabuada, parece besta, parece simples, mas só de fazer isso já tira um pouquinho o foco da atividade que você está fazendo e dá aquele sofrimento às vezes de fazer o esforço físico e você começa a ter uma demanda cognitiva, uma demanda mental simultânea. Então, faz o exercício fazendo a tabuada do 2, por exemplo, na cabeça, do 3, do 4, do 12, do 13, do 14, depende da sua facilidade, do nível de desafio que vai ser para você. Você colocando essas atividades simultâneas, né? Estamos trabalhando raciocínio, trabalhando memorização também durante a atividade. Então, a tua tolerância ao esforço vai ficar cada vez melhor. Você vai aguentar cada vez mais fazer aquela atividade sem perceber, sem esforço e com a mesma demanda física. Dica número 4. Nem sempre a gente treina sozinho. Será que você consegue potencializar o treino de quem está com você, ou de você mesmo, né? Se for um personal dando treino, por exemplo, consegue. Porque você não dá informações ao longo da atividade. Então você está fazendo, enquanto você faz esteira, enquanto você faz peso, enquanto você faz uma luta, como for, o que você quiser. Se uma pessoa vier e falar para você, por exemplo, vou te falar uma sequência de números. Você me fala na sequência inversa. Então se eu te falar 1, 2, 3, você me fala 3, 2, 1. Se eu te falar 1, 2, 3, 4, você me fala 4, 3, 2, 1. Mas não tem por que facilitar, né, gente? Então vamos falar números, coisas diferentes. Então eu falo 4, 7 e 9 e a pessoa tem que falar 9, 7 e 4, por exemplo. E assim vai. À medida que ela vai acertando, vai acrescentando números. Então comece com 3 números, depois se ela acertar, vai para 4, 5, 6 e assim por diante. Não é fácil, tá? Mas eu garanto que você vai estimular raciocínio e você vai muitas vezes até perceber que o exercício está ficando mais fácil porque o teu foco não está nele. Lembrando, você já faz esse exercício com maestria e já faz com perfeição, não vai perder qualidade de execução. Mas a tua tolerância ao esforço, a tua facilidade de fazer, a tua atenção está focada em outra coisa, então você consegue fazer os dois simultaneamente e desenvolver ambas as partes, né, física e cognitiva, ao mesmo tempo. Dica número 5. Por que não integrar algumas outras atividades durante seu treino? Como, por exemplo, tomada de decisão, tempo de reação. Então, por exemplo, se você está com um personal, se você está com alguém te dando treino, outra pessoa junto com você, se ela falar número 1 para você, você precisa fazer um agachamento, por exemplo. Se ela falar número 2, você precisa fazer um salto. Se ela falar número 3, você precisa fazer um deslocamento lateral para a esquerda. Número 4, fazer para a direita. Então, comandos para atividades que você vai executar naquele momento. E assim que ela falar esse comando, aí sim você tem que decidir e fazer o que ela estimulou. Então você não sabe previamente o que vai acontecer. Você precisa lembrar quais as informações contidas naquele número ou naquela cor, por exemplo, te levantei o vermelho, então você vem para frente, te levantei uma plaquinha verde, então você vai para trás. Então você precisa lembrar o que era o conceito daquela cor, daquele número, daquele comando para você executar. Ou até mesmo, se eu falar, desloque-se para a direita, desloque-se para a esquerda, e você precisar obedecer meu comando verbal, mas com a mão ou com comandos visuais eu faço diferente, só que você tem que obedecer o verbal, por exemplo, e vice-versa. Não, você não pode obedecer o meu verbal. Você precisa obedecer para onde eu estou apontando a mão, né? Só de ter esse conflito, quem que eu tenho que obedecer? O verbal ou o visual? O que eu tenho que lembrar para executar? As cores, os símbolos, o que significa isso que eu tenho que fazer? Só de colocar isso durante o treino também é um estímulo a mais. Também você está treinando a sua mente, a sua atenção, tomada de decisão rápida e até mesmo reflexo. Bom, as dicas são dadas, agora é a tua vez. A gente falou um pouquinho sobre como treinar seu físico e sua mente simultaneamente.
pô, será que dá para fazer isso? A gente viu que dá. E tem maneiras muito simples de fazer. E tem muitos benefícios. Além de todo o benefício físico, que a gente já conhece, a gente tem benefícios mentais, como prevenção de muitas doenças até mesmo a longo prazo. Então, prevenção de Alzheimer, prevenção de outros tipos de demências, melhora de atenção, melhora de foco. Então, até mesmo ajustes finos em doença de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo, a gente consegue melhorar essas alterações com esses exercícios. Agora vai lá, tenta você também e conta pra gente como é que foi. Bom, pessoal, aí, o doutor já deu as dicas aqui. Já tem que ir lá praticar se você quer melhorar isso aqui e o corpo ao mesmo tempo, não é mesmo, doutor? Já que a gente vai treinar, por que não fazer as duas coisas e melhorar ainda mais as duas coisas? Sabe o que eu vou fazer, na verdade? Eu vou pegar esse cara treinando pra ver se ele tá fazendo mesmo. Vocês vão ver se ele tá fazendo mesmo. Vamos lá? Já que você insiste, né? Eu tava tentando escapar, mas tá bom, né? Bora. Bora, vamos lá.